Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, sempre em parceria com profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Conosco hoje o Dr. Alberto Rosman e a doutora Sabrina Moleta. Nós vamos falar do tema atraso na entrega de imóvel, ressarcimento de juros de obra. É isso, doutor Alberto? Vou lhe pedir que o senhor faça uma consideração, depois eu já vou iniciar lhe fazendo uma pergunta. Exatamente, Garcia. O que acontece? Nós já trabalhamos aqui em algumas outras oportunidades sobre o direito imobiliário e essa matéria ela fica restrita a ele, envolvendo uma questão também ligada ao consumidor. Quando a gente fala em juros de obra, especificamente no tema de hoje, a gente vai abordar aquele momento em que há a aquisição de um bem na planta e há a demora, há o atraso na entrega. Esses juros de obra, devidos regularmente enquanto vigente o contrato regular, ele se torna, de certo modo, indevido quando há o atraso. Por uma razão muito simples. Esses juros é repassado pelo agente financeiro à construtora, porém, o consumidor ele não age de qualquer modo para ter que arcar com esses juros na medida que há um atraso. Então, ele, de boa fé, acaba se sujeitando a esse processo arbitrário de cobrança de um valor que, em tese, ele não concorreu e que, portanto, ele não deveria arcar. E daí que nós entendemos pela ilegalidade. Doutora Sabrina, existe um prazo que seja legítimo o repasse de tal taxa ao consumidor? Agora, sim, é importante que nós tenhamos em mente que existe uma máxima no direito que fala que o contrato é lei entre as partes. Ou seja, o consumidor ele está atrelado a esse tipo de cobrança enquanto ele tiver ciência por força da contratação efetiva. O que ocorre é que as construtoras acabam violando o contrato e repassando esses encargos além do prazo de tolerância do contrato. Ou seja, fixa-se um prazo para entrega, tem um prazo de tolerância que são os famosos 180 dias. Além desse prazo, toda cobrança ela não tem nenhuma justificativa para ser repassada. Doutor, e qual é o fundamento legal geralmente utilizado pelas construtoras para justificar esse atraso? Agora, se a questão toda da construtora é que elas trazem em demanda justificativas que a gente chama de força maior ou caso fortuito. São circunstâncias que a princípio não podem ser previstas contratualmente. Acontece que muitas vezes elas são totalmente desprovidas de embasamento fático. Ou seja, alegam a mão de obra escassa, condições climáticas, só que não comprovam. Então, é nesse sentido que a gente bate, porque a justificativa da construtora ela tem que estar suportada por condições que realmente aconteçam. E o consumidor, então, deve estar atento diante de que situações, nesse caso? Acontece que, com a grande quantidade de condenação nesse sentido, as construtoras têm chamado os consumidores, quando extrapolam esse prazo de tolerância, para assinar uma espécie de aditivo contratual. Ou seja, eles chamam o consumidor para que eles assinem outras cláusulas que justifiquem o atraso. Então, o consumidor ele tem que estar muito atento ao que ele está assinando, assim, o que ele está aderindo nessa nova pactuação, porque às vezes inviabiliza até, inclusive, demandas judiciais que poderiam reverter em seu benefício. Lembrando você que está nos assistindo, nós estamos sempre com profissionais especializados nos assuntos que a gente debate. E hoje, no caso, nós estamos com atraso na entrega de imóvel, ressarcimento de juros de obra. É isso, doutor Alberto? Exatamente. Inclusive, a gente faz uma ressalva no sentido de que, ao fazer esses aditivos, a pessoa busque uma orientação ou, pelo menos, tente entender ao extremo o que cada uma dessas cláusulas venha a prever. Inclusive, eventual indenização desde então, uma redução de preço, ou uma redução compensatória lá na frente, no momento do acerto final. É importante essa situação, pois, como dito antes, eventualmente, algum contrato assinado pode vir a ensejar uma perda de um direito lá na frente na justiça. Então, esse cuidado é bem prudente que se tenha. Claro. Lembrando, você que está nos assistindo, nós colocamos, quando nós falamos, nós colocamos o e-mail do Garcia e Garcia Advogados Associados, que é dúvidas@garciaegarcia.com.br. Você pode sanar todas as suas dúvidas. Nós estivemos hoje com a doutora Sabrina Moleta e o doutor
Alberto Rosman. Nós falamos então desse tema super importante, né, doutora? Sem dúvida. Que envolve todos nós, né? É verdade, todos nós temos muita atenção nesse tema. Exatamente. Exatamente. Por isso, por hoje era isso, doutora? Exatamente. Isso aí. Ok, esse foi a nossa atualidade jurídica de hoje, então. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de direito à indenização do consumidor diante das agências de viagens. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Alberto, lhe perguntando o seguinte: como podemos caracterizar a relação entre o consumidor e as agências de viagens no tema de hoje? Perfeito. Agora, o que acontece? Quando a gente se dispõe a fazer uma viagem, nós temos duas opções. A primeira, por conta própria, eleger o hotel, os passeios, a alocação dos veículos, ou seja o que for no destino, ou a segunda opção, contratar uma agência. Quando a pessoa faz a segunda opção, que é de contratação por uma agência, ela sim faz para que não tenha um desgaste por si própria de ter que buscar esses bens e esses lazeres que ela vai gozar lá no futuro. Então, quando há uma agência se dispondo a contratar e uma pessoa com vontade de assim fazer, há uma vinculação do direito do consumidor entre elas, de modo que tudo aquilo que a agência ofertar, ela deve cumprir, ainda que no estrangeiro. Consequentemente, o que mais se vê no judiciário são aquelas situações em que a pessoa contrata um veículo e chega no local não é o mesmo, um hotel de um determinado nível, chega no local não é o mesmo, ou ainda, quando é mais grave, que a reserva não foi efetivada, ou que houve algum problema nesse percurso, e aí nós temos a situação da pessoa fora, muitas vezes fora do país, num local que ela muitas vezes não domina a língua, não domina o idioma, e se vendo num problema desse. Então, evidentemente que isso gera uma lesão, e essa lesão ela pode ser analisada e compensada pelo judiciário. Doutora Sabrina, quais exemplos de situações devem ser observadas pelo consumidor nesses casos? Guaraci, é importante que o consumidor esteja atento desde o início da contratação, desde a primeira conversa com essa agência, que eles estabeleçam uma relação de confiança a ponto de conseguir reunir garantias que esse pacote vai ser bem utilizado e com os serviços que de fato o consumidor está pagando. Ou seja, a descrição dos hotéis, que tipo de serviço esses empreendimentos eles oferecem ao consumidor. Ocorre que muitas vezes essas informações são omitidas ao consumidor, que chega no destino e se depara com uma realidade bastante frustrante, né? Completamente outra. Exatamente. E nesse caso existe a possibilidade de ressarcimento dos valores pagos, caso o consumidor chegue ao local e não encontre o que contratou? Em recente decisão agora, Guaraci, do Tribunal de Justiça do Estado, houve sim a garantia de que o consumidor pode postular uma justa indenização por esses transtornos, né? E ocorre que foi delineado nessa decisão a possibilidade do dano material, ou seja, do valor que efetivamente pagou por aqueles serviços, e ainda uma justa indenização a título de danos morais, que com o entendimento de que esse tipo de situação, ela não se encaixa no que popularmente se fala de meros aborrecimentos. Doutora, e qual a orientação mais adequada ao consumidor? Guaraci, muito se debate aqui no escritório e perante o judiciário que a importância de um direito preventivo, de uma análise preventiva de transtornos que podem vir a ocorrer se um contrato não for bem lido, bem estruturado e principalmente bem entendido por esse consumidor. Ou seja, é preciso que todas as cláusulas e condições que o consumidor exige estejam presentes nesse pacto que vai ser a lei entre as partes. Lembrando que você pode tirar todas as suas dúvidas pelo e-mail duvidas@garciagarcia.com.br. Lembrando também que nós falamos sempre com profissionais super especializados nesse assunto, é isso, doutora Alberto? Sem dúvida. Com certeza, não tem nenhuma dúvida, né? Sem dúvida. Né, doutora Sabrina? Estamos à disposição. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente falou de direito à indenização do consumidor diante das agências de viagens. Ok? É isso?
Certo. Vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.